Glórias a Deus. Hoje nós vamos começar um estudo muito importante. Muito importante. E nós vamos estar falando sobre esse tema magnífico aqui, olha. Incrível poder do quê? Aonde? O incrível poder da música na mente humana. Meus amados, nós não temos a noção do quão poderosa é a música na nossa vida. Às vezes nós escutamos músicas e não paramos para pensar sobre a importância da música. E nós vamos estar aprendendo sobre isso, sobre a necessidade que nós cristãos temos de selecionar o que nós vamos ouvir, porque toda música, todas, sem exceção, todas as músicas que nós ouvimos, ela vai exercer um poder sobre a nossa mente. Ligou o rádio, pôs a música, ela está exercendo um poder na nossa mente. Ligou o computador, pôs a música, ela está exercendo um poder na nossa mente. Está no carro, colocou a música, ela está exercendo um poder na nossa mente. O telefone tocou, a música que está tocando no celular, ela está exercendo um poder na nossa mente. Está assistindo rios, cada rios às vezes ele é acompanhado de quê? De uma música. A maioria dos rios, está lá no Instagram, cada rio tem uma musiquinha para dar uma harmonia naquelas imagens. Aquela música, ela está exercendo poder na nossa mente. Música sempre exercerá um poder na nossa mente. E hoje, nesse primeiro estudo, nós vamos ver como que Deus ama a música. Isso é criação dele. Nós vamos perceber como que a música agradável a Deus, ela tem algo maravilhoso na nossa vida. Então hoje nós vamos começar aprendendo sobre a importância da música na nossa vida espiritual, a música que agrada ao Senhor. E posteriormente nós vamos continuar esse estudo percebendo a estratégia de Satanás por trás das músicas. Amém? Então hoje nós vamos ver sobre a questão de agradar a Deus com as músicas. O que você ouve molda quem você se torna. Hoje, o que nós estivermos escutando vai moldar o nosso amanhã. Às vezes nós escutamos uma música e não percebemos, mas aquela música que nós escutamos, ela começou a moldar em nós algo. A gente começa a adorar a Deus, e às vezes a gente não percebe que aquela música de adoração, ela está moldando o nosso caráter, um caráter de adorador. Aí vai chegar, daqui um tempo, você vai estar cheio de sabedoria, e dizendo: Pai, obrigado pela tua sabedoria, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, sem perceber às vezes que foram aquelas canções que adoravam a Deus, que foi te preparando para isso. Ou seja, o que nós ouvimos hoje moldará o nosso amanhã, vai dar forma para o nosso amanhã. Por isso eu quero desafiar a você que está aqui dentro deste templo, você que está assistindo esse estudo aí aonde você estiver, que preste atenção nos detalhes. Deus vai gerar em nós algo muito especial, amém? Então fiquem alegres, porque algo sobrenatural vai estar acontecendo na nossa vida a partir de hoje, de uma maneira ainda mais extravagante, porque nós vamos nos envolver na adoração, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. A ciência comprova que a música afeta emoções, afeta memórias e afeta também as nossas tomadas de decisões. Olha que incrível! Olha o poder da música sobre a nossa
sentimentos: alegria, tristeza, raiva, desejos. Isso é alma, emoções. A música mexe com a minha alma, a música vai mexer com as minhas emoções. Tem pessoas que de repente começam a chorar do nada, e não entende, não sei porquê, eu estou com vontade de chorar, mas não é aquele choro de alegria, é um choro estranho, dá a impressão que alguém está para morrer. Nossa, então, parece que alguém vai morrer, e aquela sensação esquisita, porque às vezes ouvi uma música que por trás dela tem uma ignição ali para ativar uma angústia na nossa alma. Tem músicas que nós vamos ouvir, nós vamos sentir a glória de Deus, ela vai gerar uma paz, aquela emoção gostosa. Gente, que delícia! Dá a impressão até que eu estou no céu. Música faz isso. A música, ela vai influenciar nas minhas memórias, na minha memória. Ou seja, tem músicas que ela vai melhorar a efetividade da minha memória. Tem músicas que vão ativar a minha mente de maneira que eu vou conseguir me concentrar mais. Porém, vai ter músicas que ela vai gerar em mim algo contrário. Ou seja, vai me fazer uma pessoa mais distraída, uma pessoa que vai esquecer as coisas facilmente. Música tem poder para isso também. A música, ela pode influenciar as minhas tomadas de decisões. Então, às vezes eu estou tão preparado que eu vou facilmente tomar uma decisão, e música pode me influenciar a isso. Assim também como músicas, determinadas músicas, elas podem fazer a questão oposta. Vai gerar em mim algo tão estranho, tão angustiante lá dentro, que eu não sei o que eu faço, eu não sei que decisão tomar. Música tem poder para isso. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões porque estão envolvidas com músicas projetadas para isso. Música é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus ou nas mãos de Satanás. Eu preciso definir em qual mão eu vou estar sendo lapidado, trabalhado. Com certeza eu quero escolher a mão de Deus. Então é muito importante nós percebermos esse poder da música. Música libera dopamina, uma sensação de prazer. Então música, ela pode gerar em mim emoções prazerosas, mas ela pode fazer o contrário também, pode ser angustiante. Então a pessoa começa a escutar música, e tem músicas que são inspiradas pelo Espírito Santo, que vai gerar em mim algo muito bom, um prazer verdadeiramente santo. Outras músicas inspiradas por Satanás vai gerar em pessoas prazeres pervertidos. Por exemplo, o funk. O funk, ele leva as pessoas a se entregarem à sexualidade. É um poder que está por trás daquela harmonia, daquela melodia. Ou seja, a música, ela vai influenciar os meus prazeres, sejam prazeres carnais, perversos, seculares, ou prazeres santos. O prazer de estar na presença de Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha o que a Bíblia nos traz. Deleitar é ter prazer. Quando eu tenho prazer em Deus, Ele vem e atende os desejos do meu coração. Isso é promessa de Deus. Ou seja, músicas inspiradas pelo Espírito Santo vai gerar em mim um prazer santo. Ou seja, o prazer de estar na presença de Deus. Então a música tem este poder de mexer com a minha dopamina, com os meus prazeres, que podem ser positivos ou negativos. A música pode gerar vícios emocionais. Aquela pessoa que começa a escutar música e de repente ela não consegue mais dormir sem ouvir aquela música, porque
gerou nela um vício. Então, a gente precisa estar em constante vigilância, porque músicas geram isso. Por fim, música, ela forma crenças e comportamentos. Tem pessoas que estão na presença de Deus, e aí ela vai se envolvendo com músicas inspiradas pelo Espírito Santo, e ela vai começando a se fortalecer mais, ela começa a crer mais em Deus, ela começa a sentir mais a presença do Espírito Santo. Em contrapartida, existem músicas que a pessoa vai ouvindo e a mente dela vai captando toda a informação que está por trás dela, e ela não percebe que muitas vezes são informações que contrariam as Escrituras, que falam exatamente o oposto do que o Senhor Jesus nos ensinou, o oposto do que Deus deixou registrado nas Escrituras. Então a pessoa vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, aí de repente ela começa a ter algumas dúvidas. Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus nos ouve? Será que realmente Deus Ele está nos guardando? Será? E ela não entende de onde vem essa dúvida. E muitas vezes ela foi o que? Moldada com uma informação terrível que estava por trás de músicas. Músicas, elas mudam formas de crenças, elas mudam comportamentos. Olha, meus amados, como que música não é apenas música. Música vai muito além. Música é algo poderoso. Então, todas as vezes, a partir de agora, que você colocar uma música, você vai precisar lembrar de que aquela música está exercendo um poder sobre você. Todas as músicas, sem exceção, 100% das músicas do mundo inteiro estão exercendo poder sobre as pessoas, positivamente ou negativamente. Então, ligou a música, pôs a música para tocar, ela está exercendo poder sobre você. O celular tocou aquela música, está exercendo poder. Todas as músicas exercem. Então, guarda isso no coração. Por quê? Porque isso vai fazer você ter um zelo maior com o que ouvir. A música não tem nada a ver. Essa música é uma música sertaneja, música da terra. Não tem nada a ver. Aí não fala palavrão, não fala nada. Mas quando você vai analisar a história da música, por trás tem uma informação que vai gerar poder na minha vida e na sua vida. As músicas românticas, por exemplo, a maioria vai gerar um sentimento às vezes de solidão. Meus amados, nós precisamos ter muito cuidado com as músicas, muito cuidado com cada música que entra no nosso ouvido. Deus declara seu interesse pela musicalização. Por que eu coloquei a palavra musicalização? Porque eu quero que venhamos entender que não é apenas a música, mas tudo que envolve música. Por exemplo, o teclado, ele libera música através de notas. Então, musicalização é isso, é a música através do canto, da letra, também através das melodias, das notas musicais. Uma guitarra, uma bateria. Meus amados, isso é incrível, o poder da musicalização. Já perceberam que, vamos supor que começássemos o culto hoje direto na palavra. Entramos na igreja, fizemos uma oração e entramos na palavra. Isso vai ter um resultado. Vai ser ótimo, a palavra de Deus. Agora, a gente chega, ora, adoramos a Deus através da música, da musicalização, aí vem a palavra. Não fica algo muito mais rico, não é verdade? Música prepara o ambiente, música, ela prepara o mover de Deus, música
sempre começarmos um culto, primeiro louvando, adorando a Deus através das canções, dos instrumentos. Alguns não gostam, eu sou apaixonado, às vezes está me pregando com fundo musical, eu acho isso o máximo. Tem outros que não gostam, é questão de gosto. Mas por que eu gosto? Porque me inspira. Aquela música, aquelas notas, elas inspiram, porque não são apenas notas, é uma adoração. Por isso que está aqui no teclado, ou seja, na guitarra, não for, está sendo inspirado pelo Espírito Santo para liberar notas musicais que completam. Gente, música é algo sobrenatural, é incrível. Então nós vamos perceber que Deus, Ele declara nitidamente que Ele interessa por musicalização, por instrumentos, por adoração, por notas, por letras. Ele se interessa. Olha só, livro de Jó. Jó é o livro mais antigo de todas as escrituras. Não é o livro de Gênesis, é o livro de Jó. Então, esse é o livro mais antigo que há de todas as escrituras. E olha só nesse livro de Jó, olha o que Deus diz. Há um momento que Deus está dialogando com Jó, no finalzinho já do livro de Jó. E aqui Deus diz assim para Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Quem estendeu sobre ela, sobre a terra, a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, sua pedra angular, onde começa uma obra, né? Quem colocou? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus está conversando com Jó. Jó, eu quero que você me responda. Quando eu estava criando o universo, criando a terra, onde você estava? Onde estavam todas essas coisas? E de repente, Deus, com Jó, ele faz uma metáfora. A metáfora que Deus apresenta para Jó está ali no verso 7, olha só. Enquanto as estrelas matutinas juntas faziam o quê? O quê? Opa, agora ficou melhor, não ficou? Enquanto elas cantavam. Então Deus está dialogando com Jó, e de repente ele faz uma metáfora. Jó, enquanto as estrelas cantavam. Olha, Deus fazendo essa metáfora, Ele gosta tanto de canto, de música, de adoração. Fala, Jó, enquanto as estrelas cantavam e todos os anjos se regozijavam, onde que você estava, Jó? Olha que coisa linda, meus amados. Deus faz questão de dizer sobre essa questão da adoração, do canto. Vamos olhar outras passagens. Salmo 150, Salmo 150, versos 1 a 6. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Quem está dizendo isso? Davi, ele, ao longo da sua vida, ele aprendeu a importância de algo que cita muitas vezes aqui. Qual foi a palavra que foi repetida inúmeras vezes ali? Aquela ali. Louvor. Louvem. Então, Davi, ele inúmeras vezes, nesses 6 versos, ele cita a expressão louvar. Louvar, o que é? Louvar é expressar a Deus gratidão através de adoração.
E aqui, Davi, ele fala a respeito não somente de um louvor com a voz, mas um louvor com instrumentos de corda, com flautas, todos os tipos de instrumentos. Ou seja, Davi, ele aprendeu ao longo da sua vida que a coisa mais especial que nós podemos fazer é louvar a Deus. Você toca um instrumento? Louve a Deus com o instrumento que você toca. Você tem o dom de cantar? Tem às vezes uma voz afinada? Louve a Deus através da sua voz. Louve a Deus de todas as maneiras. Então Davi, ele aprendeu a importância do louvor, porque Deus, ele expressa nitidamente que ele ama a musicalização, a adoração, voz e também por instrumentos musicais. Apocalipse capítulo 5, os versos 7 a 9. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Cada um deles tinha o quê? Olha lá, cada um deles tinha uma harpa, um instrumento de adoração, de louvor, de musicalização. Então, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. O que eles faziam? Cantavam um cântico novo. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles tinham harpas, eles cantavam um cântico novo, que dizia assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, nós percebemos na visão de João, lá na revelação do Apocalipse, que há nos céus seres celestiais, anciãos, que adoram a Deus, que cantam. Ou seja, sempre Deus vai mostrar que no reino dele há musicalização. Ou seja, há cânticos, há instrumentos, há seres que o adoram. Deus ama a música, Deus ama a musicalização, Deus ama. Apocalipse, ainda no capítulo 5, mas agora nos versos 9 a 12, diz assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eles cantavam um cântico novo, que nós vimos agora atrás. E aí continua: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Eles faziam o quê? Cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha só, meus amados, João está ali recebendo revelações do Senhor, e de repente ele olha, e o que ele enxerga? Anjos. Alguns não.
milhares de milhares e milhões de milhões, ou seja, incontáveis anjos fazendo o quê? Cantando. Olha como que Deus ama a musicalização. Tudo que envolve música agrada a Deus. Tudo que envolve música é santo. Igreja, nós não podemos perder o próximo estudo, porque nós vamos perceber a estratégia de Satanás, porque nós estamos vendo que Deus, Ele ama a musicalização, Ele ama tudo que envolve canções, melodias. Obviamente que um ser que ele tem uma inveja mortal de Deus. O diabo, ele tem ódio, inveja de Deus, ele queria ser como Deus, e não pôde ser, e nunca será como Ele. Então, tudo que Deus ama, Satanás faz o quê? O oposto, cria o contrário. Por que nós estamos vendo essa questão da homossexualidade crescendo assustadoramente nos 4 cantos da terra? Porque o maior projeto de Deus foi família, homem se unindo a uma mulher, ambos formando uma só carne, gerando uma família, posteriormente gerando filhos. Aí vem Satanás e cria a família dele, oposta de Deus, aonde é um homem que se casa com um homem, uma mulher que se casa com uma mulher, não podem gerar, e aí eles vão fazer o quê? Vão adotar filhos que serão como eles, e isso vai formando uma família contrária ao projeto original de Deus, oposto. Deus ama a musicalização, então Satanás vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em cima da musicalização que faça o oposto do que Deus ama. Perceberam como Satanás ele é astuto? Então nós vamos perceber no próximo estudo como Satanás trabalha na nossa mente através de músicas. Então a gente percebe até agora quantas passagens que Deus afirma a existência de música, de adoração nos céus, na terra, que o agradam. Deus ama a musicalização. Davi aprendeu a respeito do poder da música. Por esse motivo ele instruiu sobre a necessidade de louvar a Deus de todas as formas. Lembra do que nós lemos lá no Salmo de número 150? Davi dizendo: louvem, 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 insistindo no louvor, porque ele aprendeu. Ele aprendeu, como eu falei anteriormente, ele aprendeu ao longo da sua história como que Deus ama a música, ama a melodia, ama o som dos instrumentos. Ele foi aprendendo. Olha só como que ele aprendeu ao longo da história. Presta atenção, 1 Samuel, capítulo 16, o verso 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, ou seja, Deus permitia que Saul ficasse possesso de demônios. Deus permitia, por isso da parte de Deus. Saul era um rei que foi escolhido pelo próprio Deus. Saul foi escolha de Deus, porque os homens, o povo de Israel, a nação de Israel, queriam um rei, mas Deus era o rei dessa nação, mas os homens queriam um rei humano. Samuel se entristeceu, mas Deus falou: Samuel, Deus, um rei. E aí Deus falou: Samuel, você vai ungir aquele ali, Saul. Então Saul, ele recebeu o Espírito de Deus, a unção de Deus. Porém, ao longo do tempo, Saul começou a endurecer o coração e desrespeitar as instruções de Deus. Deus se entristece e agora o Espírito de Deus já não está mais sobre Saul. Saul começa a fazer coisas ignorantes, coisas perversas. Então agora Deus permite que Saul fique possesso de demônio. Então sucedia que quando o espírito mau, demônio, a possessão demoníaca da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa. Davi tomava o quê?
a tocava com sua mão. Pegava a harpa, aquele instrumento lindo que ele aprendeu com excelência a tocar, e ele tocava ali. Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia o quê? Lembra do poder da música nas emoções? Lembra? Davi tocava a harpa e Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha só, Davi tocava a harpa. E aí o que acontecia? Olha lá, olha lá, o espírito mau se retirava dele. A musicalização é tão poderosa que Davi, ele não pensa assim: espírito maligno, no nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, sai desse corpo. Não, ele não fazia isso. Davi tocava sua harpa de qualquer maneira? Não, com excelência. Com excelência. Davi, ele gastava tempo tocando sua harpa, ou seja, cada vez que ele tocava, ele estava treinando, ele estava ensaiando, ele dedicava aquele dom que Deus o deu. Então, quando ele tocava com excelência, era algo tão poderoso que os demônios não suportavam a glória de Deus e batiam em retirada. Meus amados, olha o poder da musicalização. Que coisa extravagante! Davi, com o seu dom, feito com amor, inspirado por Deus, tocava e o demônio se retirava. Esse é o poder da música, igreja. A música, ela pode expulsar demônios de dentro de uma casa, assim também como a música pode atrair demônios para dentro de uma casa. Tem casas que a família vive em guerra, e é uma bagunça, é um desrespeitando o outro, e eles não conseguem nunca ter paz, sempre é um problema, é algo que acontece, sempre é pesadelos, uma confusão. Pastor, não tem paz lá em casa, é um negócio esquisito. A gente ora e não adianta, mas aí quando vai ver, muitas vezes tem músicas entrando dentro daquela casa que elas invocam os poderes das trevas. Então a gente percebe que a música, ela pode expelir, expulsar demônios, quanto também atraí-los. Aqui a gente vê Davi, através da música, expulsando demônios. A música pode ser arma espiritual. A música pode ser uma terapia emocional. Saul sentia o quê? Alívio, terapia. Às vezes a gente está angustiado, tem sensação ruim, e é uma batalha espiritual que se levantou. Aí você vai lá, coloca uma música de adoração, e aí aquele ambiente vai ficando cheio da glória de Deus. E aí você começa a receber paz. Ai Deus, obrigado, é isso que eu estava precisando. Música é uma terapia emocional. E gente, música é um negócio tão incrível que hoje, até no meio cristão, está havendo uma confusão muito grande. Funk gospel, pagode gospel, rock gospel, ou seja, tem música com todo gosto, mas é música cristã. Mas tem música cristã que traz angústia. Tem música cristã que não atrai a presença do Espírito Santo, mas tem letras cristãs, mas tem melodias que não agradam a Deus. Isso é importante nós entendermos. Então, a pessoa está aflita, você coloca um funk gospel lá, aquilo não vai gerar paz. Melodias são responsáveis por trazer ou não a glória de Deus. A gente tem que ser sábio até nas escolhas do ritmo musical. A gente tem que ter o que? Inspiração e intimidade com o Espírito Santo. Aí nós vamos entender o que é agradável, o que não é, mesmo com letras cristãs.
Nós temos que ter essa sabedoria. Música é uma terapia emocional. Música, ela pode ser um canal de adoração e cura. Músicas curam. Músicas adoram Deus. Por isso nós temos que escolher bem as músicas. Isso é importante acontecer, a escolha das músicas. A música é tão poderosa que serviu de auxílio para o ministério quê? Profético. Presta atenção como que música é algo sobrenatural. Olha que interessante. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versos 13 a 16. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu. Lembrando que aqui a nação é a nação de Israel, a nação de Deus. Mas por inúmeras vezes Israel se rebelou contra Deus. Israel começava a buscar outros deuses que não eram deuses reais. Eram ciladas satânicas, demônios. Então Israel deixava de adorar o Deus verdadeiro e único para adorar seres que eles tinham como deuses. Isso desagradava o Senhor. E aqui Eliseu está aborrecido com a nação de Israel, com o rei de Israel. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Olha que coisa interessante. Eliseu disse: olha, se não fosse por Josafá, eu não buscaria a presença de Deus. Mas por respeito a Josafá, eu vou buscar a presença de Deus. Faça uma coisa para mim e tragam um arpista. Porque Eliseu queria buscar a presença de Deus através da adoração, da musicalização. Ele queria que estivesse um arpista tocando, porque enquanto o arpista estivesse tocando, ele estaria se inspirando a ouvir a voz de Deus. Gente, olha o poder da música. Que coisa interessante. Mas agora tragam-me um arpista. Tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto o quê? O arpista. Continue. Isso. Enquanto o arpista estava tocando, o poder de Deus se manifestou. Olha a música, olha como que Deus se agrada do instrumento. Deus, Ele ouve falar. Que bom ouvir essa adoração. Eliseu, oh glória, sou eu que falo contigo, filho. A adoração, a música atraiu o poder de Deus. A música tem o poder de atrair o poder de Deus. Assim também como a música tem o poder de atrair as forças malignas. Nós vamos ver no próximo estudo. Olha a seriedade disso. A música atraiu o poder de Deus. E aí Eliseu ouve a voz do Senhor. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Igreja, todas as vezes que nós estivermos escutando uma música, ela vai estar gerando poder sobre a nossa vida. Poder vindo de Deus ou poder vindo das trevas.
Esta é a responsabilidade que nós temos que ter sobre as nossas decisões. Eu vou definir o que virá sobre mim através das músicas que eu vou ouvir. Por isso que hoje uma das maiores estratégias que Satanás está tendo é de trazer a música demoníaca através dos rios. Porque vai passando ali no Instagram, e aquela música às vezes podre, e a pessoa está lá vendo, mas está rindo porque é um vídeo engraçado, astúcia de Satanás, e está rindo, e aquilo que não está percebendo que aquela música que está sendo tocada muitas vezes está invocando o poder das trevas. Nada na minha vida dá certo, é impressionante, eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, eu vou nos cultos, está tudo dando errado, mas não percebe que muitas vezes Satanás está envolvendo aquela vida com muitas músicas malignas, músicas desastrosas, amaldiçoadoras, e aquela música está atraindo, ela está abrindo um portal no mundo espiritual para que os demônios venham. Meus amados, Satanás nunca vai conseguir pegar um verdadeiro cristão e levá-lo para dentro de um centro de umbanda, porque nós temos os nossos conhecimentos do poder de Deus e sabemos que aquilo é desagradável a Deus. O que Satanás faz? Ele traz muitas vezes o centro de umbanda para dentro da nossa casa, através de uma música, de um ritmo musical, através de um filme que nós assistimos. Olha como o diabo é inteligente na maldade. Ele não nos leva para o centro espírita, ele traz a nós algo que vai invocar demônios na nossa vida. Isso é sério, é muito sério. O mundo espiritual ele é real, ele é palpável. Se os nossos olhos espirituais fossem totalmente abertos, nós ficaríamos assustados em ver a quantidade de demônios que estão ao redor nosso. Para todos os lados há demônios. Mas quando nós estamos íntimos de Deus, esses demônios não conseguem se aproximar de nós. Por causa de nós? Não, por causa da glória de Deus em nós. Enquanto a harpa tocava, o poder de Deus se manifestou. Eliseu ouviu a voz do Senhor, o poder da musicalização. A música está onde? No coração de Deus. Deus ama a música porque Ele criou. Ele cria tudo que é perfeito, igreja. Satanás é que tenta atrapalhar tudo que é perfeito. Satanás é muito sujo. Salmo 22, o verso 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. O que o salmista está declarando? Deus mora no louvor? Como assim? Ele está expressando que aonde há louvor, Deus manifesta o seu poder. Ele está aí. Por isso que o louvor é chamado aqui pelo salmista como habitação de Deus. Tu habitas no meio dos louvores de Israel, porque quando Israel adorava a Deus, o poder de Deus se manifestava. Houve batalhas que Deus fez a nação de Israel ganhar com os levitas na frente. Ao invés de darem a infantaria lá na frente com suas armas, não, e a arca, os levitas adorando, e atrás o exército, e de repente chegava, o povo já estava destruído, porque Deus havia combatido aquele combate antes mesmo do povo chegar. Olha que coisa gloriosa! Enquanto há adoração, Deus trabalha, Deus faz o sobrenatural se manifestar. Deus habita no meio dos louvores, igreja. Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, para a gente finalizar, capítulo 25, os versos 1 a 7. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas. De quê? Profetizar ao som de harpas, ao som de liras, ao som de símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função.
Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zé, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. E dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Seguel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. O vidente aqui é profeta, o profeta do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música, no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. E aí a gente finaliza com esse verso: junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288 homens. 288 homens responsáveis pela adoração. Porque eu separei esses 7 versos para nós percebermos que a adoração, louvor, é algo tão agradável que o rei Davi, ele separou uma equipe de levitas, de adoradores, para estarem adorando a Deus continuamente. Ali havia um ministério de adoração, com 288 integrantes. Olhem só, igreja, a importância da adoração. A música faz o poder de Deus se manifestar. Davi sabia disso. Davi preparou uma equipe grande de adoradores, porque ele entendia o poder da música. E aí, para nós voltarmos para casa e descansarmos, eu finalizo de verdade com esta última passagem que não poderia faltar, para a gente ver como que Deus se agrada da música. Olha só, Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versos 25 a 28, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Que lindo, igreja! Paulo e Silas, presos por adorarem ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, presos por causa disso, porque provocavam irritabilidade naqueles homens de coração duro. Foram presos, foram espancados, estavam acorrentados na prisão, feridos e acorrentados num lugar imundo. E o que eles estavam fazendo? Cantando louvores ao Senhor. Dá para acreditar nisso, igreja? Não estavam murmurando, não estavam dizendo assim: Deus, nós estamos te servindo, por que o Senhor deixou isso acontecer com a gente? Essa humilhação, por que o Senhor não nos livrou? Eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles adoravam a Deus. Isso agradou tanto ao Senhor, por volta da meia-noite, quando eles estavam cantando, aquela cadeia sacudiu, houve um terremoto naquele lugar e todas as portas foram abertas. E aqui está um detalhe: Deus
não opera o seu poder para fazer injustiças. Deus não operou o poder liberando todos os presos para eles fugirem e continuarem fazendo suas maldades. Deus não faz isso. Quando houve aquele terremoto, todas as portas foram abertas, nenhum preso fugiu. Por quê? Porque o poder de Deus se manifestou através do louvor que Paulo e Silas entoavam dentro daquela cadeia. Nenhum preso quis ir embora. Isso está bom demais. Isso aqui é sobrenatural. Nunca experimentei isso. Que coisa! E ali houve um grande evangelismo. Deus opera em meio aos louvores. Quer crescer? Quer experimentar a glória de Deus? Quer ter paz na sua vida, na sua casa, onde você estiver, no trânsito, dirigindo o seu veículo? Coloque louvores verdadeiros, louvores que adoram de verdade a Deus, e o mover de Deus vai se manifestar, igreja. O louvor tem poder de curar, de libertar, de transformar, de mover os céus. E hoje, nesse estudo, Deus mostrou para nós que Ele ama a musicalização. Então, instrumentistas, comecem a pegar o instrumento de vocês e fazer o poder de Deus se manifestar. De repente está angustiado ali, vai para o seu instrumento e começa a orar a Deus, ou no teclado, ou no violão, ou no contrabaixo, ou na bateria, ou no saxofone, ou seja o que for, mas adore, os céus se moverão. Amém? Não sabe tocar instrumento? Põe lá um louvor, começa a louvar o Senhor. A música move os céus. Todas as vezes que você estiver escutando uma música, seja essa música de adoração a Deus ou uma música secular, ela vai manifestar poder na sua vida. Então tome cuidado com as músicas que você escolher, porque a música que entrar na sua mente, ela vai gerar poder para moldar o seu caráter amanhã. Amém? Vamos vigiar a igreja, sem ser na quarta-feira que vem. Na outra quarta-feira nós vamos finalizar este estudo, agora entendendo como que Satanás trabalha na vida da humanidade através da música, certo?